pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema hoje, janela de Johari, abrindo a alma para o Espírito Santo e para o corpo de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas em nossas vidas existem áreas que são visíveis, mas existem aquelas áreas que elas permanecem em oculto. E a grande pergunta que eu faço a você é: você tem aberto a sua alma para que o Espírito Santo possa trabalhar? Ou então, você tem permitido que o corpo de Cristo também lhe ajude nesse processo? Eu trouxe para vocês hoje uma ferramenta que é muito utilizada pela psicologia, que se chama janela de Johari. Essa janela, ela quer nos ajudar a entender como nos vemos e como os outros nos veem. Mas ela também pode nos revelar algo muito profundo sobre a nossa vida espiritual. Como cristãos, nós somos chamados a viver em verdade, comunhão e transformação. Isso só é possível quando nós abrimos nossa alma ao Espírito Santo e ao corpo de Cristo. Bom, e quando a gente fala a respeito dessa janela, na verdade, essa janela, ela está relacionada à questão mesmo das nossas relações. Mas eu quero trazer aqui para vocês algo que vai para além da psicologia, algo que na verdade nos remete ao nosso crescimento de fato espiritual. Nós fomos criados por Deus para nos movermos em relacionamentos, e esse relacionamento é tanto com Ele quanto com o outro. Eu estou focando aqui no corpo de Cristo, mas eu quero te dizer que isso serve para todo e qualquer relacionamento seu. E essa janela te mostra como nós precisamos nos relacionar. E aí eu torno a enfatizar tanto o nosso relacionamento com o Espírito Santo, quanto o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo. Porque sem esses relacionamentos, você vai perceber que você permanece estagnado. E esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo hoje. E quero te convidar a ficar conosco até o final, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a melhorar a tua comunicação, tanto com o Senhor, quanto com as pessoas que estão ao teu redor. Então vem comigo até o final do vídeo. Bom, então vamos entender os 4 quadrantes que nós encontramos nessa janela. Eu vou citar aqui os 4 primeiro para vocês e depois eu vou explicar cada um deles. Bom, o primeiro quadrante, como você percebe aí, é a chamada área aberta. O que seria a área aberta? É aquilo que eu sei ao meu respeito e que quem está do meu lado também sabe ao meu respeito. A segunda área é a área cega. O que seria essa área cega? É aquilo que os outros conseguem ver em mim que eu não consigo enxergar. Bom, a terceira área, chamada área oculta, é aquela área em que eu sei algumas coisas ao meu respeito, só que eu escondo do outro. O outro não sabe. E não sabe por quê? Porque eu escondo dele. E a última área, que é a chamada área desconhecida. Essa área desconhecida é a área bem complicado que nós temos em nossas vidas, que é justamente a área que eu desconheço coisas ao meu respeito e que os outros também desconhecem. Bom, e a primeira área que nós vamos conversar aqui hoje é a área aberta. A área aberta é conhecida como a área da transparência. Nós, enquanto corpo de Cristo, somos chamados a viver sem utilizar de máscaras. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala que os filhos de Deus, eles são filhos da luz. Nós precisamos caminhar na luz. Então, na verdade, todos nós fomos criados por Deus para viver em um estado de transparência, tanto conosco quanto com o nosso próximo. Por isso que na palavra de Deus em Tiago 5,16, ele diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros. Olha só, o Senhor nos direciona a ter uma vida em transparência, inclusive diante dos nossos pecados. Ele fala o seguinte: você precisa confessar os teus pecados aos teus irmãos, para que você permaneça na luz. Então, olha só,
Então, eu preciso viver uma vida na área aberta, porque isso vai implicar nas minhas relações com o outro e, claro, na minha relação comigo mesmo, porque nós fomos chamados para viver nessa área aberta, como você pode observar, porque é nela em que nós vivemos na luz, porque nós somos chamados para viver na luz. E você só consegue viver na luz se você vive em transparência, se você vive na verdade. Então, essa é a área que nós precisamos buscar constantemente. Seja transparente com o outro, com o próximo. Se permita, assim, manter um relacionamento com o corpo de Cristo, sendo transparente com as pessoas, permitindo com que as pessoas, inclusive, conheçam as suas fraquezas, as suas fragilidades. Porque dessa forma, como nós conseguimos nos abrir ao outro, ao corpo de Cristo, ao nosso próximo, nós vamos conseguir vivenciar a luz, ainda com as nossas imperfeições. Então, observe bem, eu não estou falando aqui de uma perfeição, eu estou falando aqui que você precisa vivenciar essa área aberta, ter a possibilidade que mesmo diante das suas imperfeições, você mostrar ao outro aquilo que de fato você é, tá? Então isso faz uma grande diferença na nossa relação no corpo de Cristo. Bom, a próxima área é a área cega. Bom, aqui na área cega entra algo importantíssimo para as nossas vidas. O que seria isso, Alexandre? Seria o processo de correção e escuta. Como eu falei ainda há pouco, a área cega é aquela área que você não consegue identificar na sua vida. Tem algumas questões que você não enxerga em você, mas quem está próximo a você consegue identificar. Então, por esse motivo, o Espírito Santo, ele vai usar essa pessoa para lhe corrigir, para lhe exortar, para alinhar aquilo que você está desalinhado. Então, olha só a importância que o corpo de Cristo tem nesse processo. Quem vai fazer o alinhamento na sua vida, nessa área cega que você não consegue enxergar, é Deus que vai usar o teu irmão. Alguém do corpo de Cristo, Deus ele vai usar para alinhar a sua vida. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 5, diz aqui: melhor repreensão franca do que o amor encoberto. E lá em Provérbios 27:6 diz assim: fiel são as feridas feitas pelo que ama. Então você vai precisar do outro. Por quê? Porque é o outro que está enxergando aquilo que você não consegue identificar em você. Então observa, quem alinha a área cega na sua vida vai ser o teu irmão. Por mais que doa em muitos momentos em você, mas vai ser o teu irmão que vai precisar alinhar, porque você não consegue enxergar isso que o teu irmão, que Deus deu a possibilidade do teu irmão identificar. Olha só como Deus ele usa o teu irmão nesse processo de alinhamento. Então, observe como Deus é maravilhoso quando ele precisa nos alinhar e o quanto você vai precisar do outro nesse processo. Ainda que em alguns momentos isso vai doer em você, mas você vai precisar passar por isso. E eu tenho certeza que você vai agradecer um dia a Deus porque ele usou esse teu irmão para mostrar para vocês aquilo que você não estava conseguindo enxergar. Bom, e a próxima área é a chamada área oculta. E o que seria essa área oculta, Alexandre? Como eu falei ainda há pouco, é aquela área em que você esconde muitas coisas e que não permite com que teu irmão ele saiba. Olha só, são os seus medos, são as suas inseguranças, são os seus pecados que você não quer que o outro saiba. Agora, olha só, como eu falei ainda há pouco, lá na área aberta, você precisa andar na luz, tá? Não adianta você esconder do seu irmão tudo isso que eu falei para você, porque sabe o que vai acontecer quando você esconde? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim: quem cobre suas transgressões jamais prosperará,
mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Olha só que interessante. O Espírito Santo nos convida à cura a partir da confissão e da comunhão. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas coisas na sua vida que você tem escondido, você só vai conseguir ser curado disso quando você confessar para o teu irmão a respeito disso. Não vai adiantar esconder. Não vai adiantar colocar no oculto. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Tudo que tem na palavra de Deus, ela se cumpre. Não adianta você tentar burlar a palavra de Deus, que você não vai conseguir. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: você não deve andar no oculto. As pessoas que estão ao teu redor precisam conhecer a tua verdade. E você vai ser curado disso que você tanto esconde somente quando você trouxer à luz. Confessar e confessar justamente para aquelas pessoas que você está encobrindo. Olha só. Então o Senhor chama para que o nosso processo de cura venha a partir de um processo de confissão. Eu quero te dizer que isso não é algo fácil. É algo extremamente humilhante em muitos momentos. Mas é algo que Deus precisa tratar conosco. Como eu falei, Deus quer que a gente viva na área aberta. Então, se tem algo na tua vida que você está escondendo, um medo, uma insegurança, um pecado, eu quero te dizer que você só vai conseguir viver uma vida em liberdade, em cura, e você só vai ser curado disso aí se você confessar ao teu irmão, lógico, alguém de confiança, isso aí que você está escondendo. Somente assim você vai conseguir ter uma vida em paz no seu interior. Então, olha só, nas 3 áreas que eu falei até agora para você, você percebe a importância que é o corpo de Cristo. A importância que é o teu relacionamento com o corpo de Cristo, com o outro. Olha que maravilha. As 3 áreas que nós já percorremos aqui, nós observamos que a nossa alma precisa estar aberta ao corpo de Cristo nesse processo. Tá certo? Então, atente para essa questão que eu trouxe aqui para você. Olha só, a última área é a área desconhecida. É aquela área que você desconhece em você e que também os outros desconhecem. Aí a gente para analisar o seguinte: bom, se eu desconheço e o outro desconhece, como é que essa área pode ser tratada? E aí entra o Espírito Santo, a dimensão espiritual profunda que só é feita através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de entrar nessa área desconhecida. Olha só, essa área desconhecida na sua vida, não tem ninguém que vai ter a capacidade de entrar. Nem você, nem o outro, somente o Espírito Santo. Olha só a importância do Espírito Santo nesse processo de sondar e revelar coisas que estão muito escondidas no mais profundo do seu ser. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: o Espírito Santo sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Lá em Salmos 139:1 diz: tu me sondas e me conheces. Por isso que constantemente o rei Davi, ele dizia assim: eu sondo o meu coração. Queridos, tem coisas em nossas vidas que realmente é o Espírito Santo que vai ter que trabalhar, porque não vai ter como. Tem muitas questões a nível do inconsciente que somente o Espírito Santo vai entrar. Somente ele vai tratar. Então você precisa ter esse entendimento. E se eu tenho esse entendimento dessa área desconhecida, eu tenho que ter entendimento que eu preciso me relacionar com o Espírito Santo para que ele me mostre, para que ele revele aquilo que está ali escondidinho no mais profundo do meu ser. Sem ele você não vai conseguir. Se você tem uma vida de religiosidade, de tradicionalismo, se você
não tem uma vida de relacionamento em que você se coloca diante do Senhor para ter uma conversa, para que Ele lhe revele aquilo que precisa ser tratado em você, você vai permanecer com essa área desconhecida mesmo, porque só Ele que vai ter condições de tratar. Por isso que eu trouxe a vocês essa janela, para vocês terem uma compreensão da importância do corpo de Cristo no processo de transformação das nossas vidas e também da necessidade que tem o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi deixado na terra justamente porque Deus sabia dessa área que precisava ser trabalhada em nosso interior. Não foi à toa que Jesus, ele diz que, olha, eu preciso ir para deixar o Espírito Santo aqui, porque dentro de você tem muitas coisas que precisam ser transformadas e que infelizmente você desconhece. E quem vai conseguir fazer todo esse processo se chama Espírito Santo. Bom, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele não apenas te revela essas áreas aí que estão desconhecidas em você, que em muitos momentos estão ocultas, que estão cegas, mas o Espírito Santo, ele quer transformar o seu interior, o seu ser. Ele nos capacita a viver na verdade. Ele nos capacita a crescer em santidade. Ele nos capacita a nos conectarmos com o corpo de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente seja liberto dessas áreas que nós não conseguimos visualizar em nós. Lá no livro de João 16:13 diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha só, o nosso guia principal se chama Espírito Santo. Nessas áreas que nós não conseguimos movimentar ou fazer nada a respeito. Então, entenda, a sua alma precisa estar aberta a esse Espírito. Você precisa permitir com que esse Espírito trabalhe no seu interior. No corpo de Cristo, nós não estamos sozinhos. Nós fomos chamados a viver em comunhão com o corpo. No corpo de Cristo, nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. Essa janela de Johari nos mostra justamente a necessidade que o corpo de Cristo tem em nossas vidas. Ele é essencial. Não é algo que pode ser colocado de lado. Ponha na sua cabeça que o corpo de Cristo é essencial para o seu processo de crescimento espiritual. Não adianta ficar longe do corpo de Cristo, que você não vai se desenvolver espiritualmente. Porque, como você percebeu, nas 3 áreas, quem estava atuando era justamente o corpo de Cristo. Olha só, o corpo de Cristo é essencial nesse processo de crescimento espiritual. E não adianta você dizer que só tem relacionamento com Deus e não tem relacionamento com o corpo de Cristo. Por quê? Porque Deus vai usar justamente alguém do corpo de Cristo para alinhar coisas em áreas da sua vida que você não consegue alinhar, que não vai alinhar sozinho, que só vai alinhar com alguém do corpo de Cristo. Então, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. Então não adianta você achar que você vai caminhar e que você coloque na sua cabeça que você só precisa de relacionamento com Deus fora do corpo de Cristo, que eu sinto muito que isso não existe. Você não vai conseguir, porque Deus, ele vai usar justamente o corpo para alinhar a sua vida. Hoje o Espírito Santo te convida a abrir a janela da sua alma, deixar a luz entrar na verdade e permitir com que o corpo de Cristo, ele te conheça, ele te acolha, ele te ajude a crescer,
Porque conhecer e ser conhecido é viver como Cristo viveu, em verdade, em amor e em comunhão. E como diz lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, e lá em Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, para que isso aconteça, você vai precisar do Espírito Santo e você vai precisar do corpo de Cristo, porque você não pode caminhar sozinho. Então, deixa aí a janela da sua alma se abrir para que o processo de crescimento espiritual na sua vida aconteça verdadeiramente. Que Deus abençoe a tua vida. Se você entendeu a importância desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você conheça. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchauzinho!